Vamos agora para o último jogo da fase de quarta de final, de ida, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Nós fizemos esse jogo, estivemos nós três, inclusive, ontem aqui fazendo esse jogo. A pergunta que fica é: o Cruzeiro ainda pode ter uma esperança, Sérgio Rodrigo Prado? Rapaz, o Rodrigão já deu a letra aqui logo no início, quando a gente começou a falar. Não, porque é jogo de ida e volta, tá? Agora, assim, esse jogo tem duas cartas. É um baralho de duas. É uma carta de duas faces, né? A face de que é um Cruzeiro muito melhor do que eu já vi em todo o campeonato. Tá? Tudo bem que é um jogo de mata-mata, é contra o Corinthians, exige essa urgência. Era óbvio que não ia ser outro jogo de 7-0, até porque aquele jogo é esquisito até pro Cruzeiro. Aquela goleada de 7-0, né? Contra o do Corinthians, apesar de toda a dominância e tudo mais, claro. Mas me surpreendeu a capacidade do Cruzeiro defensiva de conseguir atacar. Ainda falta muita coisa para tentar ser mais, sabe? Mas o conseguir ser competitivo com o Corinthians foi muito interessante. Me deixou feliz. Ao outro lado da carta do baralho, né? Como o Rodrigão falou. O Corinthians continuou sendo superior durante toda a partida, venceu por 2-1 o jogo de ida. E mesmo assim, ainda tem um jogo de volta, né? Muito complicado qualquer tipo de classificação ainda para tentar sobreviver. A equipe cruzeirense, a gente sabe o domínio que a equipe do Corinthians tem. E eu não sei se chega a ser. Não é arrogância, tá? Mas dá pra ver no ar das meninas do Corinthians o nível de confiança delas em qualquer situação do jogo é muito alto. Porque elas sabem. Elas sabem. Você vê em cada movimentação, na reclamação com o árbitro e tal, você vê em detalhe, nuance, assim, ela sabe. Eu sou barril, que aqui na Bahia é pra dizer que é muito bom. Eu sou muito boa, o time é muito bom, a tática é muito boa, a torcida é muito boa, a torcida. É todo um ambiente de confiança que é um mérito absurdo do Corinthians em termos de tudo, que faz esse time ter essa confiança absurda em qualquer momento, em qualquer situação. Pode estar 2-0 posto o time. O Corinthians vai ter uma confiança absurda e vai vencer. O Arthur Elias, ele tem um método de trabalho que é o seguinte: ele vai usar a primeira fase do Campeonato Brasileiro e também vai utilizar um pouco do Paulista para isso. E esse ano o Paulista ele está mais ameno nesse sentido, né? O Arthur Elias está conseguindo mesclar mais, tá? Você não tem ali nessa fase um Corinthians e Palmeiras no Paulista, né? A gente já tem realmente aquelas queixas do ano passado surtiram efeito na Federação de São Paulo. Então você tem ali uma capacidade do Arthur Elias usar a primeira fase do Brasileiro e Paulista para verificando as opções que ele tem, vai testando, mas as cartas na manga principais ele meio que já tem, e ele não as usa ao longo. Ele não as usa. Ele sabe que... E aí ele tem jogadoras como a Diane, que ele sabe que ele vai poder confiar sem sombra de dúvidas. Ele vai se ele precisar colocar a Diane na lateral numa final, ele vai botar. Como já fez. Porque ela entende Se o ele modelo precisar de colocar jogo, a né? Diane... A Diane é uma jogadora muito central. Como meia, como foi nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, vai fazer. Porque essa carta na manga aqui, olha, o que eu tentei ao longo do Campeonato Brasileiro não deu certo, como o Tamires de ponta, junto com a Milene Fernandes. Tamires de ponta com a Jennifer até às vezes dava, mas quando o time se fechava não dava certo. Então ele descartou isso. A Jaque saiu no princípio, ele não colocou a Tamires de ponta, né? Ele faz um negócio absolutamente inteligente, porque ele não usa as Zanotti no lado esquerdo para trabalhar com a Diane e com a Duda Sampaio. Ele bota a Zanotti pelo lado direito, porque é aquele lado que vai dar uma aceleração maior para o time, que a Gabi Portillo vai fazer render aquilo ali. A Kat está encaixando bem também naquelas movimentações. E o lado de prioridade para começar as jogadas vai ser exatamente o esquerdo, com a Diane organizando e ali a Duda Sampaio fazendo a parede, fazendo triangulação. E a Jennifer, né, dentro do possível ali, também ajudando nos dois lados. E isso dá para o Corinthians o que o Corinthians precisa, que é bem isso que o Sérgio fala. Eu acho que o Corinthians ele vai sempre procurar enquanto equipe, não é assim desesperadamente, quero o gol. Não, ele vai procurar o que no sistema precisa fazer funcionar. Perfeito. Essa questão do Sérgio que ele fala do conforto. O Corinthians precisa minimamente se sentir confortável e sentir que está agredindo a equipe adversária.
E conseguiu muito por causa dessa peça que encaixou ali, que foi a Diane. A Duda Sampaio não estava tão bem, mas a Diane estava compensando, e a Zanotti estava, quando o jogo ia para o lado direito, Zanotti e Gabi Portillo davam muita conta. E aí a Luana, que estava fazendo bem esse balanço, a Luana não estava sendo muito exigida ofensivamente, mas ela estava fazendo bem esse balanço, acha um passe maravilhoso para Gabi Portillo, que acha a Zanotti com senso de área ali, de posicionamento de área incrível, e faz o gol. O Cruzeiro estava bem defensivamente, o Cruzeiro ele tinha como maior problema a perda de segunda bola, porque as meias do Cruzeiro são frágeis nesse aspecto. Daí você exigiu o tempo inteiro que a Carol Baiana, centroavante, ela haja ali como meia para justamente ganhar essa segunda bola e disputar, porque ela tem corpo para isso, e dificulta o Corinthians. São todas mais baixinhas, né? É verdade. E elas não têm Andrade. esse senso, né? Nem a Marília e nem a Rafa, né? Elas têm essa capacidade de antecipar lance e tal. É difícil. Para ganhar a segunda bola de costas, assim, para quem está atacando, é meio complicado. Você precisa ter uma noção muito, muito grande, e não é característica delas. E aí o Corinthians estava sempre fazendo essa pressão. Só que estava suportando bem num escanteio, numa falha, sempre o Corinthians com seu sistema defensivo, bola parada, bola aérea, sempre um problema do Corinthians isso, toma o gol. Equilibra e tal, fica aquela coisa, o Cruzeiro segue bastante aguerrido, né? No segundo tempo, a Duda Sampaio até melhora, né? Só que eu acho que quem é fundamental ali para manter essa válvula, por isso eu votei na Gabi Zanotti como melhor da partida, não que ela tenha feito essa partida tão excepcional assim, mas é que ela foi tanto no primeiro tempo, esse lado direito que funcionava muito por causa dela, porque se for só o esquerdo não funcionava, esqueçam o Corinthians confortável no primeiro tempo se não fosse ela, tá? E no segundo tempo também, esqueça o Corinthians minimamente confortável se não fosse a Zanotti. Então ela não faz esse jogo assim em questão de execução tão perfeito, mas para a rotação que aquele time ganha, para justamente permitir que a Gabi Portillo fosse tão bem no primeiro e no segundo tempo, a Zanotti ela é fundamental. E aí o Corinthians vai conseguindo criar o seu volume. O gol nasce de um pênalti que eu achei que não foi. Simplesmente, não achei que foi, tá? Mas é aquilo, eu sempre digo isso, não fico culpando a arbitragem, não. O Corinthians criou um volume suficiente, tá? Agora o Palmeiras poderia lamentar e tal, mas é isso, o Palmeiras, ó, o Cruzeiro ele poderia lamentar e tal, mas o Cruzeiro ele notadamente tem fragilidades e notadamente não conseguiu subir um nívelzinho que precisava. A Tipa, quando entrou, acho que você foi perfeito no comentário, você. Quando você falou assim, a Tipa entrou, deu essa possibilidade para o Cruzeiro ter esse contra-ataque, a hora de aproveitar é agora. A Maimai entrou só um pouco depois, quando o jogo já estava meio diferentinho, e o Cruzeiro não aproveitou aquele melhor momento que teve quando a Tipa entrou. E a Bianca Brasil já estava cansada também, porque ela estava puxando todos os contra-ataques. Tanto que tem um que ela se embola com a bola. É uma sobrecarga. Vanessinha e Bianca Brasil, para mim, não se destacaram nesse jogo, embora elas sempre vão se destacar, porque tecnicamente elas são isso, são o grande holofote ali do Cruzeiro, mas nesse jogo foi difícil, né? Precisava de uma aproximação um pouco maior e tal. Eu acho que fez muita falta a Maimai não ter se encaixado ao longo da temporada no Cruzeiro. Maimai é uma peça que eu vejo como fundamental para esse time funcionar nesses momentos. Assim. E ela entra e também não faz tanta essa diferença, acho que muito porque é isso, ela ainda não foi encaixada nessa temporada. E agora já tá meio tarde. E no Inter ia fazer uma diferença, mas... Fazia muito. Tudo que o Inter não tem agora, o Inter tinha no ano passado. Tinha a Maimai com a capacidade de retenção, nessa entrelinha, para ajudar uma entrelinha que, tipo, num segundo nível, né? E tinha a Duda Sampaio que buscava esse jogo de trás, muitas vezes. Sim. Acho que é aquilo que mais me chamou a atenção, principalmente dentro do jogo do Corinthians, né, das movimentações da Zanotti, como bem destacou o Rodrigo, que eu também vi a Zanotti o tempo todo se movimentando ali, buscando passe, tentando organizar a bola de trás, segurando um pouco mais a bola. Fazia o principal ali, junto com a Jennifer, ora pela direita, ora pela esquerda, mas principalmente pelo lado direito.
Era essa jogadora que segurava, que conseguia reter a bola e achava um passe. Achava um Exato. espaço onde ninguém imaginava. E tem uma coisa, sabe, Hudson, que por mais que ela estivesse errando algumas coisas, mas o perigo que ela leva nessas tentativas, o acerto de intuição e ideia que ela tem é tão grande que isso põe a defesa o tempo inteiro num sacrifício bizarro. E aí o mínimo que ela acerta já dá esse volume para o time que o time precisa. Então você não precisa das Zanotti nesses momentos que a Zanotti seja perfeita, como ela já foi muitas vezes. Mas o que ela faz ali em termos de ideia já é isso, dá essa agressividade que o time precisa. E o pênalti para mim também não aconteceu. E eu vou falar um negócio. A Vicky Albuquerque no final do jogo, ela deu uma entrevista falando que o time precisava melhorar em qualidade de finalização. Eu corrijo ela, acho que quem precisa melhorar em qualidade de finalização, é uma jogadora que eu gosto bastante é a Jennifer, tá? Ainda mais ela que é centroavante. Ela precisa ter um senso de urgência maior ali na hora de finalizar, que eu não tô vendo, velho. Ela tá desperdiçando muito gol mesmo, tá? Eu tô com os meninos nessa também do chat. E ela é uma tremenda jogadora. Pode não ser aquela jogadora excepcional, mas dentro do que ela se propõe a fazer dentro de campo, acho que pode ser melhor. Pode entregar um pouco mais. E principalmente porque o Corinthians vai ter muitas jogadoras que conseguem fazer aquela movimentação. Com o tempo, o Arthur Elias consegue colocar ali. Por mais que ela entregue uma movimentação maravilhosa, a Jennifer é sensacional nisso. Mas precisa finalizar melhor, cara. Precisa botar essa bola pra rede. Rapaz, essa nuance aí da movimentação, eu tenho dificuldade de ver alguém que faria isso em longo prazo, em médio prazo, melhor dizendo, melhor do que a gente. É isso, exatamente. Porque a virtude que ela vai oferecer é exatamente essa parede que ela faz. E é aquela coisa, eu falei das anotes da Jennifer também de alguma forma. Ela vai errar algumas coisas? Vai. Mas ela vai errar o suficiente para, se eu persistir nessa lógica, daqui a pouco eu acerto. E ela acerta. Né? E isso é suficiente para criar um tipo de confiança e consistência coletiva para o time. Uhum. E esse time do Corinthians precisa de mais das pivôs. E basicamente tem ela. A Zanotti também, obviamente, né? Que ela faz essa parede para fazer Mas com ela, a Zanotti consegue jogar mais atrás, o que é melhor ainda. Exatamente. E o time todo cresce bastante. A Diane, quando aproxima da Jennifer, a Diane joga bem demais. Todo mundo, sabe? Cresce. Eu acho que a Jennifer, ela precisa melhorar o jogo dela para ela. Isso. Mas o jogo dela para as outras, cara, facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. Exatamente. A movimentação dela é incrível. Por isso que eu citei. O pessoal falou da Portilho. A Portilho eu não comentei porque a Jennifer eu acredito na melhora. A Portilho não é que eu não acredito na melhora, mas eu tô um pouco decepcionado com ela. Eu acho que ela tá devendo evoluir 1 contra 1, corte para dentro. Ela se despreocupa com algumas finalizações. A Portilho caiu um pouco para mim. Não vou mentir, não. E se eu tivesse aquela conversa com o Rodrigo de novo no pós-jogo entre Portilho e Aline Gomes, eu mudaria para Aline Gomes. Você se lembra, né, Rodrigo? Sim. Na Aline Gomes, sensacional. Agora, um outro destaque que eu queria dar é o seguinte, também para o Arthur Elias, nesse sentido, porque ele, quando entra com a Milene Fernandes, não é a Milene Fernandes para bater cabeça ali junto com a Jennifer, que era basicamente o que acontecia antes. A Milene Fernandes foi armar de trás. Assim que ela entra, ela já consegue dar algumas opções, porque o Corinthians estava precisando urgentemente criar alguma coisa diferente, e ela consegue. Uhum. Depois ela dá uma apagada, mas depois ela retorna, né? E na situação do gol, inclusive, ela participa um pouco desse volume, e acho que isso é um aspecto importante, inclusive, para a sequência, porque ele vai precisar da Milene Fernandes e não dá para ela ficar enfiada ali no ataque centralizado. Tá ganhando opção também o Arthur Elias nesse aspecto. Ela como movimentação foi o grande destaque, né? Foi quando o Rodrigo falou para mim, repara na Milene, que eu reparava muito na Duda Sampaio do Inter no ano passado, e aí, porra, ela era mágica demais. Não sei, o Michael falando que o Arthur escalou mal o Corinthians. Não, gente, você é maluco, escalou bem pra caramba. A Ele única perdeu a jogadora Jaque muito cedo, né? E a única jogadora que eu aceito errar gol no Corinthians é a Jaque, porque o tanto de espaço que ela cria, meu amigo. Cara, a Jaque é inacreditável. Ela abre tanto espaço que, tipo, ela não precisa finalizar, né? Ela pode estar errada. Alguém tem que fazer isso. Nessa lógica, assim, de abrir espaço, ela tecnicamente ela tá muito à frente de muitas outras jogadoras. Né?
E quando eu reclamo da Portillo, não é que eu quero que ela seja Jaque, não, até porque não é característica dela. Mas ela tá ficando previsível. E isso vai ser um problema pra ela no futuro.